Sejam bem-vindos. Hoje, o meu convidado é nutricionista de profissão e de formação, obviamente. É também treinador e é um grande amigo meu. Já cá passou pelo canal, aliás, num dos primeiros vídeos. É uma pessoa com quem eu adoro conversar, temos sempre tema. Pratica ciclismo de pista, já praticou todas as outras modalidades, mas atualmente apaixonou-se pelo ciclismo de pista. Eu estou à espera da boleia dele, por isso é que eu estou na rua. Vamos fazer aqui uma espécie de CarPlay, ou lá como é que se chamam esses podcasts gravados num carro. Porque como o carro dele não tem motor, eu pensei, não é como o dos Flintstones, é quase parecido. Eu pensei, olha que rico sítio para durante uma viagem nós gravarmos alguma coisa. E portanto, vamos falar sobre ciclismo a bordo da viatura do senhor Sérgio Lima, que deve estar quase aí a chegar. Cá está o homem que vos falava. Vejam se isto é justo. Está um gajo sem um braço, com um carro que tem que meter mudanças. E está aqui um gajo com os dois braços, com um carro sem caixa, com caixa automática. A vida não é... Não tem caixa, é isso, não se... Pois. A vida não é justa, meus amigos. Vamos então. Sérgio Lima, o homem que eu acabei de vos falar, vai fazer aqui uma espécie de CarPlay. Boa. Porque eu lembrei-me que o teu carro não tem motor. Pois não. Isso, o som deve ser incrível. Não é, tipo, ouves tudo, mais alguma coisa, não é assim, mas sim. Porque isto não é bem um carro, isto é um Tesla, certo? Sim, é um tablet com rodas, para o pessoal dizer. Ora bem, vamos ver se isto funciona a partir de assim. Isto parece mesmo um reality show. Quase. Há alguém que faz, acho que é o Rui Tavares, que faz uma coisa destas. E eu agora podia-te perguntar quem era o Rui Tavares. É um jornalista de futebol que vai com jogadores de futebol no carro e conta as conversas. Ok. Sérgio, nós trabalhamos os dois em ciclismo, Sim. cruzamos-nos numa das áreas, também és treinador, Sim. mas eu quero falar-te aqui sobre um tema que nós falámos recentemente em off e meter isto na nossa profissão, porque eu às vezes sinto-me frustrado com algumas questões que, se eu fizesse aqui um vídeo a dizer vou estar com um nutricionista, como já fizemos em tempos, coloquem aí questões. As pessoas iam colocar as questões, eu vou dizer quais são as questões que as pessoas iam colocar. O que é que eu como antes do treino? O que é que eu como durante o treino? E o que é que eu como depois do treino? Certo. E são aquelas questões que as pessoas devem marcar uma consulta contigo, porque são questões relativamente especializadas. Sim, específicas, especializadas no contexto é que é para cada um, e acabam por ser entediantes. Tu sentiste que às vezes passamos uma vida inteira a tentar aprender mais, mas que o mundo onde nós trabalhamos não evolui à velocidade daquilo que nós aprendemos? Eu vivo nessa bolha, basicamente, e eu acho que já falamos sobre isto, efetivamente, e é uma coisa que eu tenho pena, efetivamente, de acontecer e de ser assim, mas eu vivo nessa bolha. Eu todas as semanas vejo uma pequena revisão bibliográfica de alguma coisa. À sexta-feira à tarde costumo ter ali 2 horitas sempre para tentar atualizar em alguma coisa. Às vezes não há nada assim muito específico para a gente se atualizar, mas eu tento na mesma aproveitar esse período de tempo para estudar, para fazer alguma coisa. E continuo todos os dias a fazer exatamente o mesmo. Nas consultas é tudo muito redundante e chego até, aliás, tenho um amigo meu, e inclusive acho que até já falei contigo sobre isso, eu chego a sofrer mesmo do síndrome do impostor, porque eu chego a uma altura que o meu trabalho é tão repetitivo, ou seja, eu repito tanto a mesma coisa e nunca saio daquela caixa, basicamente, porque também é um meio em que nós estamos, tem a ver com a evolução do ciclismo, como ela está em Portugal, ou no nosso meio, que não nos permite trabalhar tudo aquilo que a ciência vai descobrindo ou vai validando para nós podermos, enquanto profissionais da nutrição, podermos aplicar. Eu no início, sou franco, eu tentava fazer esse tipo de aplicação no
quando digo no início, há mais de 10 anos atrás, eu tentava fazer este tipo de aplicação, ou seja, estar sempre em cima da novidade e tentar mudar logo e tentar introduzir coisas novas e por aí fora. O grande problema é que nem toda a gente está disponível para esse tipo de mudanças e para esse grau de exigência da mudança. E pronto, depois dou por mim novamente a fazer o mesmo tipo de plano de alimentação, o mesmo tipo de plano de suplementação, o mesmo tipo de distribuição alimentar ou para treinos, etc. E chego ao final do dia às vezes e sinto-me um burro, literalmente. Esta minha reflexão veio, como eu já mencionei aqui, de uma conversa que nós já tivemos enquanto amigos, e veio também de uma questão que eu estou prestes a fazer anos, e nos meus anos e no Natal, uma pessoa depois dos 40, pelo menos, acho que ou é meias e cuecas ou é livros. Certo. E eu estou na fase dos livros, porque eu adoro ler, e efetivamente, esta semana a minha mulher estava-me a perguntar que livros é que eu queria, ou da minha lista de um determinado site, quais é que eu queria prioridade, e ela perguntou-me, mas para que é que tu queres estes livros todos? E disse, mas tu fazes alguma coisa com isto? E eu disse-lhe, eu leio. Ela, sim, eu sei que os lês. Mas depois usas isto para alguma coisa? E eu fiquei a pensar nisso. Debaixo de uma perna. Exatamente, eu fiquei a pensar nisso. Efetivamente, eu adoro ler e sobre a área, sobre comportamento humano, aos meus temas. Mas depois, efetivamente, vejo-me preso nessa cápsula em que, quando eu tento implementar alguma coisa de novo, isso é recusado, apesar de tentarmos sempre validar que aquilo é o melhor, que aquilo é que vai trazer mais benefícios. Vemos sempre recusados, por causa desta bolha onde nós, efetivamente, vivemos. Sim. Acho que tem a ver mesmo com como eu digo, com este meio onde a gente vive, onde a gente trabalha, que efetivamente há... Eu certamente já tiveste isto também, esta sensação. Eu tenho amadores mais profissionais que os profissionais, porque já trabalhei com ambos e já consegui ver isto na prática. Mas grande parte do pessoal também não tem a estrutura, também temos de ser francos, não é? Nós quando estudamos alguma coisa de performance desportiva no ciclismo, principalmente na parte da nutrição, regra geral aquilo aplica-se bem a equipas continentais, World Tours, onde o custo da alimentação não é um problema e muitas das vezes esse é um entrave, pelo menos a minha consulta é um entrave considerável, não é? Eu não posso, é claro que seria bom pôr toda a gente a comer 120 gramas de hidratos de carbono por hora, mas isso tem um custo considerável que as pessoas às vezes não fazem ideia do quão caro é chegar a esse ponto para se poder chegar a esse nível, porque requer treino, cada 4 a 6 semanas ir subindo 5 gramas de hidratos de carbono em cada ciclo, em todos os treinos, inclusive nos de recuperação. Aqui a ideia é treinarmos a parte gástrica, o intestino, o próprio estômago, aumentar os GLUT5 e GLUT1, o que são os transportadores. O que nos interessa é os transportadores de hidratos de carbono. O que nos interessa, acima de tudo, é aumentar este tipo de... Ou seja, é treinar da mesma forma que nós vamos para uma subida, fazer séries de zona 4 para receber o FTP, é comer mais hidratos de carbono por hora, gradualmente. Se eu tenho 250, quero ter 350 watts de FTP, não vou treinar a 350, como é óbvio, vou treinar a 260, depois 270, depois 280, por aí afora. E aqui exatamente a mesma situação, temos que ir subindo aos bocadinhos. Isto fica extremamente caro, então o que é que a gente faz? Pronto, voltamos àquilo que é o tradicional e ao típico, que é os 60 a 75 gramas, e ficamos por ali, e mais uma vez, todas as vezes as consultas rodam isso tudo. Eu tenho a ver, acima de tudo, também com a abertura às vezes das pessoas, porque as pessoas são amadoras e não querem se profissionalizar nesse aspecto, e isso também é um entrave para nós, efetivamente. Depois, para não falar nos profissionais, que os profissionais então esses... Mas os profissionais que tu falas são os profissionais portugueses? Ou isto é generalizado? Não, repara uma coisa, eu queria os profissionais portugueses porque eu acho que os profissionais portugueses infelizmente trabalham ou estão num meio muito débil financeiramente. Estão num nível abaixo dos amadores portugueses, porque financeiramente o amador português tem capacidade para suportar, aliás é por isso que está neste desporto. Temos um amigo em comum que diz que o dinheiro está nos gordos que praticam ciclismo, palavras dele. Mas é verdade. E é verdade, efetivamente, ou seja, efetivamente há amadores com poder económico
superior ao que é o de um profissional em Portugal. O que é que nós esperávamos, ou o que é que nós podíamos esperar do profissional? É que o profissional tivesse este apoio de outra forma, ou seja, que a nutrição lhe fosse dada, tivesse ferramentas para trabalhar tudo isto. Infelizmente, nem sempre isso é verdade, eu diria que se calhar até 90% das vezes. A percepção que eu às vezes tenho, e tu já estiveste por dentro, não sei se queres validar isto ou não, também se não quiseres é normal, mas a percepção que eu às vezes tenho é que as equipas portuguesas, quando inscrevem um nutricionista no quadro técnico, é para ir buscar mais uns cobres ao patrocinador, mas depois não aplicam efetivamente esse trabalho. Acredito que seja bem possível, sim. Eu em 2019 tive uma experiência que não me foi permitida trabalhar muito a parte da nutrição da equipa, mas eu estava lá, era integrante do quadro. Depois tive outra experiência mais tarde e já foi completamente diferente. E efetivamente trabalhou-se mesmo muito bem e foi curioso, foi com uma equipa que era sub-23 e que chegou a bater-se com as equipas continentais portuguesas. E eu sei que o trabalho também foi muito bem feito, a estrutura que nós tínhamos na altura era muito boa e era uma estrutura que trabalhava em prol e não faltava, lá está, esta questão da nutrição por aí fora, era uma coisa que existia efetivamente, ou seja, nós tínhamos um apoio e os atletas tinham esse apoio para poderem trabalhar essa parte e treinarem também a parte da nutrição, que é muito importante, que muita gente não treina, ou seja, quando nós falamos de treino, falamos só do treino físico e nunca falamos do restante, até do treino psicológico, né, de imagética e da visualização, etc, essas coisas todas. Tu achas que não vou dizer, a falta de receptividade a uma nutrição mais afinada, quando queremos efetivamente resultados esportivos, porque por norma, aquilo que eu também sinto, e é, a pessoa pensa nas cargas físicas, é exigente com o treinador a nível de cargas, às vezes até abusa, porque acha que faz mais que aquilo que realmente é preciso, Sim. mas deixa de lado situações como o descanso e a nutrição. Sim. Tu achas que isto está relacionado com o custo, como tu falaste, ou está mais relacionado com o facto das coisas demorarem tempo a sentir-se? Às vezes tem a ver com o desconhecimento também, ok? Ou com uma ignorância não é ignorância pelo desconhecimento, que isto é redundante, sim, é ignorar o conhecimento do género. Tu colocas descanso nos teus atletas e eles às vezes treinam nesses dias. Exatamente, Pronto. sim. Ou seja, há uma subvalorização do descanso. Porquê? Porque eles não têm possivelmente informações sobre o que é que efetivamente, qual é o valor do descanso no processo de treino. E depois às vezes temos de ser nós a dar-lhe essas informações, ou pelo menos dotá-los de alguma sensibilidade para isso, ou então eles próprios procurarem, ou então entenderem da pior maneira, que é ao fim de 6 ou 7 semanas a fazerem isso, de repente aquilo parte de alguma forma. A questão da nutrição, eu acho que hoje em dia já toda a gente tenta procurar e toda a gente, acho que o ciclista já está muito sensível para a parte da nutrição, principalmente tanto a moda como a profissional, penso eu, que as coisas mudaram um bocadinho e portanto ainda bem, não é? Eu quando penso que em 2009 segui o meu primeiro, portanto há 15 anos, há 16 anos, segui o meu primeiro atleta profissional e era dantesco mesmo. Eu dou muito, quando dou aulas eu falo sobre isto, que era dantesco a forma como ele abordava a parte da nutrição, que era, ele não comia hidratos de carbono porque tinha medo de engordar, não comia no treino porque comer no treino era um ato de fraqueza ou percebes? Ia 4 horas com o pessoal e primeiro a comer era um ovo podre, faz-se conta. Esta questão, esta brincadeira, né, de crianças, era situações destas, não é? Isto tudo já mudou, não é? Agora querem ser todos como o Pogacar, como é óbvio, e querem comer todos como o Pogacar, ou como o Remco, ou como o Mathieu Van Der Poel, ou o que quer que seja. Quer toda a gente ser assim. Oh diabo. Estamos aqui. Eu avisei, isto não tem muita coisa, mas não tem suspeição. E portanto, tem perdido. Mas tu estavas a falar que hoje em dia querem todos ser como o Remco, mas... Porque as próprias marcas também gostam disto, já perceberam que é um... Aliás, estamos a falar sobre isto hoje aqui, mas
Porque sabemos que é algo que o público gosta de ouvir, que é a parte da nutrição, a parte da alta performance desportiva. Como é que se comporta um gajo no World Tour? Em tudo, não é? E depois, obviamente, tentam replicar alguns deles, mas depois quando também percebem a dificuldade que é fazê-lo... Eu creio que li uma afirmação do próprio Pogačar, apesar de ele ser muito novo, em que ele dizia... eu vi isto num headline, num cabeçalho, em que ele próprio dizia que no ciclismo há 10 anos atrás era impensável consumir 120 gramas de hidratos de carbono hora. Sim. Aliás, eu penso que há 10 anos atrás... há 10 anos atrás, estamos em 2016, não, em 2016 já fazia 60, 70, e era o que estava mais ou menos preconizado na altura, quase para toda a gente, mas sim, eu acho que não havia sequer a abordagem da gramagem por hora, basicamente, fazia-se um carbo loading, comia-se muito antes das provas, muito mesmo antes das provas, e depois preocupavam-se em hidratar e não ter fome, regra geral. Era isto que acontecia há 15 anos atrás, essencialmente. Depois começaram a aparecer os primeiros estudos com as metabolizações dos hidratos de carbono, as manutenções dos estados glicémicos durante o esforço, etc. E começou a testar estas questões dos hidratos de carbono, muito nos esportes de endurance, como é óbvio, e depois foram sendo replicados, obviamente, também para outros desportos. Mas sim, há 10 anos atrás, 120 gramas, eu acho que as 120 gramas há 10 anos atrás serão hoje as 200 gramas, não é? Que ouvimos um indivíduo qualquer, não sei o nome, eu sou muito mal de nomes sempre. Estás a falar do triatlo, ele venceu uma prova de triatlo, sim. Que comeu 200 gramas por hora, ou 200 gramas por hora de hidratos de carbono, e portanto todos nós ficamos um bocado escandalizados com isso, e se calhar daqui a 10 anos estamos nos 200 gramas por hora, não faço a mínima ideia. Também nem ninguém conseguiu descobrir qual é que é o limite da capacidade humana, portanto até ser descoberto tudo será possível. Porque lá está, não tem havido esse treino, essa preparação, essa predisposição para me treinar a perceber quais são os limites. Sim. Porque um atleta de alto rendimento, convenhamos, e isso é fácil nós percebermos, ele anda sempre atrás de um segundo extra e não está disposto a perder um segundo. Claro. E às vezes entrar em experiências, numa fase inicial, nós vamos dar um passo atrás para podermos dar 2 passos à frente. Sim. Mas eles não querem dar esse passo atrás. Muitos deles não, quase ninguém gosta de dar um passo atrás, como é óbvio. Isto é a mesma história do descanso, não é? Ninguém quer fazer aquela semana de regeneração, que é importante, porque pensam que não vão melhorar com aquela semana. Mas eles sabem que é naquela semana que se melhora mais a nível físico, porque é naquela semana onde a síntese proteica e a reconstrução muscular e as adaptações ao treino são todas assimiladas, não são todas cimentadas, que já foram assimiladas. E é nessa semana que efetivamente nós crescemos para as 2, 3 semanas seguintes, depois depende lá dos ciclos que a gente fizer. Sim. Voltando só à questão dos hidratos de carbono, imagina, neste momento já sabemos que há alguns atletas a fazer 140 no pelotão do World Tour, portanto já há quem consuma 140 gramas de hidratos de carbono. Os 120 já foram cobrados, já se ultrapassou isso. Certamente haverá outros que conseguem ter o mesmo nível de rendimento com 60, com 80, porque têm metabolismos diferentes. Eu, nesse aspecto, tenho algumas dúvidas, porque quando me dizes... Isto é uma pergunta, não é uma afirmação. Quando me dizes o mesmo rendimento, ou seja, vamos pôr assim em pé de igualdade fisiologicamente, ou mesmo rendimento desportivo, ou seja, o mesmo resultado desportivo? Não, fisiologicamente, porque... Fisiologicamente tenho sérias dúvidas, porque imagina, se formos os dois fazer eu consumo 120, consumos 60, e vamos fazer os dois 4 horas em que temos o mesmo andamento físico, mesmos watts por quilo, e portanto vamos andar ali no meio de um pelotão, ou numa corrida em que vamos andar ali sempre na nossa zona 3-4-4-5, 3-4-4-5, certamente eu já não sei quem disse que tinha 120. Tu estás com 120? Eu com 120 certamente terei melhor performance do que tu. Porque tu vais acabar por esgotar algumas das tuas reservas de glicogênio muscular, e a partir do momento em que o glicogênio hepático começa a ser libertado, vais levar com a marreta e vais ter que abrandar. E eu, se conseguir naquelas 3 horas antecedentes meter mais 180 gramas de hidratos de carbono do que tu, poupei essas 180 gramas e portanto vou levar com a marreta um bocadinho mais tarde. Portanto, no final acabarei por ter mais vantagem. Por isso é que quase toda a gente está nas 100, 120, 140 gramas de hidratos de carbono já no World Tour.
voltando ao mesmo, tendo este conhecimento e não conseguindo aplicar, Sim. não te sentes apertado no mundo em que tu trabalhas? Apertado no sentido de, às vezes, frustrado. Repara, eu estou-te a falar de um... Frustrado, sim. Eu estou-te a falar de um sentimento que eu tenho, que eu carrego. Frustrado, sim. Ainda agora quando acabei o curso nível 3, agora recebi a nota esta semana. Hoje é quarta-feira, recebi a semana passada, penso eu, ou esta semana, já não me recordo. E lá no curso, houve uma altura numa conversa qualquer, estávamos em Sangalhos, na dia, não é? Na pista, e estávamos a almoçar todos na estalagem e assim neste tipo de conversa houve um colega que se virou para mim e disse assim: pá, tu estás mesmo frustrado, tu sentes-te mesmo frustrado, e assim, eu vivo frustrado nesta situação de não conseguir trabalhar, não conseguir aplicar aquilo que eu gostava de fazer, não é? Eu gosto de ser nutricionista, por todos os efeitos. Eu não posso dizer infelizmente, porque não é infelizmente, porque é uma grande parte do meu trabalho, mas eu de repente sou mais conhecido como treinador, ou como outra coisa qualquer, no ciclismo, mas eu gostava mesmo era de ser nutricionista. Tu não te vês uma coisa que eu tenho colocado esta questão, este tema, que é... Eu sou nutricionista, não é? No fundo, Tu quando apresentas-te como nutricionista. Sempre. Eu vou falar sobre treino, fui agora à Universidade de Coimbra há um mês, falar sobre overtraining, descanso, overtraining, e aliás sobre o síndrome de overtraining, que já está cada vez mais desmontado, não é? Mas fui falar sobre descanso, sobre a nutrição e sobre o síndrome de overtraining, e eu apresento-me sempre como nutricionista. E fui falar sobre descanso e wearables e variabilidade de frequências cardíacas e controle de cargas e um bocadinho de nutrição, como é óbvio, porque tenho que lá meter como é que tu vês o futuro? Agora, o futuro da nutrição. Quando eu digo futuro da nutrição, é que eu começo a ver isto como um profissional de nutrição. Tendo em conta a realidade atual e o aumento exponencial da utilização das inteligências artificiais, porque elas próprias também vão desenvolver, certo. Estás a ver onde é que eu quero chegar? Sim. Como é que tu vês? Tu achas que o futuro da nutrição passa por abandonar o profissionalismo e vai passar a ser um hobby? Eu estou sempre a dizer à minha mulher que eu um dia qualquer fico sem emprego. Vai passar para aí a ser um hobby, vai ser uma coisa, sei lá, só de... Vou ser um técnico de diagnóstico, uma coisa qualquer, pá, não faço ideia. Estaciona aí. Estaciona por aí. Não sei bem como é que vai ser, mas já existem algumas aplicações, algumas plataformas que fazem este tipo de trabalho quase em tempo real, a nível da alimentação, etc. Tipo, um delas é o Food Coach, desenvolvido por um indivíduo pelo qual eu tenho um grande apreço, que é o Yaskariek Andreu, do qual eu faço grande parte das formações que ele tem e que ele disponibiliza. E eu não sei como é que vai ser a nutrição daqui para a frente com a inteligência artificial. Acho que vai ser como tudo que nós temos neste momento com a inteligência artificial, não é? Eu se tiver uma dúvida qualquer, eu hoje pergunto ao Gemini e tenho longas conversas com o Gemini e debato com o Gemini algumas coisas que não têm nada a ver com a minha área. E da mesma forma vai acontecer o inverso, ou seja, vai haver um engenheiro hidráulico, por exemplo, não é? Com quem eu às vezes eu peço para ele se comportar como um engenheiro hidráulico, às vezes para conversarmos os dois. Ultimamente tem sido assim, por causa de uma instalação lá em casa, de um equipamento, e da mesma forma o engenheiro hidráulico vai dizer: olha, comporta-te como um nutricionista desportivo e fala aqui, explica-me esta situação ou aquilo, ou vou fazer isto, como é que eu devo fazer por aí fora. E certamente ele vai dar algumas coisas corretas, certamente também não dará tudo, porque estamos a tratar de pessoas, não estamos a tratar de máquinas, não é? Eu quando se calhar estou a pensar e a falar, quando lhe pergunto para aplicar uma coisa que é uma máquina, será diferente, uma máquina, não é? Matematicamente máquina, será diferente do que é e depois ele aplicar numa máquina o ser humano. E haverá aí outros tipos de nuances. Veremos. Na medicina já está a ser muito usada. Eu lembro-me de há muitos anos atrás, talvez já vai há uns 12, 15 anos atrás,
estava eu a fazer uma infiltração de ácido hialurónico no meu tornozelo direito, por causa de um problema grave, e o meu ortopedista, na altura, já em pré-reforma, aliás, já se tinha reformado de dar aulas, que ele era professor catedrático, e eu lembro perfeitamente dele dizer: ó Pedro, hoje as pessoas entram aqui no gabinete para pedir uma segunda opinião, porque a primeira foi-lhes dada pelo Google, Pois, e eu já na altura era como Google, médico, claro. sim, eu como médico venho só para eles pedirem uma segunda opinião. Eles já vêm com o diagnóstico e com o tratamento prescrito. Certo. E eu acho que o ChatGPT, os chatbots, por assim dizer, vêm agudizar o problema de algumas Claramente. profissões. Porque se de antes tu tinhas que pesquisar no Google e tinhas que fazer a tua triagem da informação, etc., agora é super fácil. Agora, eu acho que bem, eu já não abro o www.google.pt. E eu ainda o utilizo porque é válido para outras coisas. Mas agora eu vou partilhar contigo. Essas coisas Vou partilhar é a minha grande falha. Vou partilhar contigo uma informação que um engenheiro da área das inteligências artificiais me disse. Ele disse: Pedro, tem cuidado quando utilizas o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta. Ok. É porque aquilo é uma criança. Quando ele não sabe dar-te resposta, ele inventa. Certo. E se tu não dominares a área, Certo. tu vais iludido, porque Sim. uma pessoa é algo que... O que ele disse é que aquilo deve ser uma dissipédia para alguém que domina a área. Certo. Que tu pensas ao contrário, eu se não percebo da área, eu utilizo aquilo. E ele, como especialista da área, diz-me o contrário. Ele diz: aquilo deve ser para especialistas da área, para ajudar o raciocínio. Engraçado. Porque tu consegues filtrar, como especialista, Sim. consegues filtrar quando ele te está Sim, aliás, a mentir. eu deixei de lhe perguntar coisas de nutrição. Porquê? Porque ele dizia asneiras. E então, pá, pronto. Mas lá está, sim, é bem possível, sim. Percebes a questão? Em áreas que tu Sim, dominas, não pesquisas porque tu percebes que ele te engana-te, ele não sabe Pois o eu que está não a sei, dizer. não é? Isto é com a verdade me enganas. Isto. Exatamente. Agora, nós estamos a deixar-nos ir por aquilo porque procuramos em áreas que nós não percebemos e acreditamos em tudo que está lá escrito. É, efetivamente, sim, é verdade. Por acaso é engraçado, é curioso, eu nunca tinha pensado nisso. Pois, meus caros, E passei por isso, efetivamente. ficamos com esta. Sigam os próximos vídeos com o Sérgio. Isto aqui é só uma conversa entre amigos, que temos tantas e eu gosto de as gravar. São opiniões de duas pessoas. Grande abraço. Hoje ficamos por aqui. Voltem no próximo e tenham cuidado quando fazem pesquisas no ChatGPT. Sérgio. Exatamente. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado.